Hora do quadro de saúde, a Mariana Procópio mostra os mitos e verdades sobre a vacinação contra o coronavírus. É com você, Mariana. Olá, bem-vindo à nossa conversa sobre saúde, comigo, Mariana Procópio. O tema da entrevista de hoje é a vacina contra a Covid. Isso porque, à medida que avança a campanha em todo o país de vacinação, aumenta a quantidade de informação circulando sobre a imunização, sobre a eficácia, sobre as reações. Então, para a gente separar o que é fake news e o que é, de fato, informação verdadeira, nós convidamos aqui para a nossa entrevista alguém que entende e muito do assunto, o doutor Renato Kfouri, que é diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações, a quem eu já agradeço e já pergunto: o que vocês têm acompanhado de vacinação, de reação, é considerado dentro da normalidade? Como é que vocês avaliam até agora? Com o acúmulo de experiência, já com milhões de doses das vacinas aplicadas, aqui no Brasil, inclusive, com a Coronavac e a AstraZeneca, nós continuamos reafirmando que são vacinas extremamente seguras. Efeitos colaterais, como dor no local da aplicação, mal-estar, febre, são comuns, aliás, como qualquer outras vacinas. E efeitos mais graves, relacionados às vacinas, são muito raros e perto do risco que a Covid-19 traz para a população, são praticamente desprezíveis. A população deve continuar se vacinando, as vacinas continuam sendo vigiadas e continuam demonstrando sua segurança. Aqui no Brasil, doutor Kfouri, a gente aplica duas vacinas até agora, da AstraZeneca e da Coronavac. Qual dessas duas vocês têm observado que provoca mais reação? Desde o começo dos estudos da vacina, a vacina da AstraZeneca se mostrou uma vacina um pouco mais reatogênica. Um pouco mais de febre, um pouco mais de dor no local e mal-estar. Especialmente nos mais jovens. Os mais idosos costumam ter menos reações do que os mais jovens, curiosamente. Mas é uma vacina que, ainda assim, esses efeitos leves não trazem nenhuma contraindicação, nenhum problema relacionado a ela. Alguns relatos recentes de algum tipo específico de formação de trombos após a vacina. Não é aquela formação de trombo que a gente está acostumado a ver, no trombose venosa ou pulmonar. São trombos raros, uma doença causada por anticorpos, uma doença autoimune, em indivíduos predispostos. Então, são raros os casos associados à vacina da AstraZeneca relacionados a esses trombos, mas que não trazem preocupação neste momento para nós, pois são eventos raríssimos, menos de um caso para cada 1 milhão de doses aplicadas. Mas essa reação específica muda a recomendação da vacina para quem já tem um histórico de trombose? Não há nenhuma restrição a históricos, de quem teve históricos de trombose no passado, de receber as vacinas contra a Covid. São vacinas extremamente seguras. Porém, para quem desenvolveu após a primeira dose uma trombose após a primeira dose, a segunda dose deve ser feita com outro produto e individualmente deve ser avaliado o risco e o benefício. Agora, doutor Kfouri, alguém que já teve reação na primeira dose, tende também a ter reação na segunda dose? Não há nenhuma correlação entre ter dor, ter febre, ter eventos adversos, reações às vacinas com grau de proteção. O indivíduo que tem mais reações não está mais protegido, o indivíduo que tem menos reações não está menos protegido. Essas reações dependem muito mais da reação de cada organismo frente à vacinação do que algum correlato com a proteção que ele desenvolveu. Com as duas vacinas, especialmente com a vacina da AstraZeneca, a tendência de reação é diminuir com a segunda dose. Uma informação importante agora que não custa a gente repetir. Quanto tempo depois de tomar a segunda dose a pessoa está de fato protegida contra a Covid? Os estudos demonstraram que a vacina completa a sua proteção 2 semanas após a segunda dose. Agora, uma informação que tem circulado cada vez com mais frequência pelas redes sociais é que você não pode consumir álcool depois de tomar a vacina, porque senão você vai neutralizar o efeito da vacina. Isso tem algo de verdadeiro, doutor Kfouri? Essa é uma grande bobagem que tem se disseminado aí nas redes sociais, infelizmente pela internet. Não há nenhuma relação entre a ingestão de álcool e alguma interferência na resposta imune das vacinas. Não há nenhum pedido, não há nenhuma necessidade de restringir o uso de álcool por conta de uma resposta melhor ou pior da vacinação. Agora, a gente tem tido notícia aqui no Brasil e lá fora também de pessoas que tomaram as 2 doses da vacina e mesmo assim ficaram doentes, em alguns casos desenvolvendo a forma grave da Covid com até morte. Por exemplo, o caso do cantor Agnaldo Timóteo, que tinha tomado as 2 doses da vacina e que morreu em decorrência de complicações da Covid.
que o senhor pode dizer com relação a isso, doutor Kfouri? Nenhuma vacina é 100% eficaz. Não existem produtos onde a gente administra e garante 100% que esse indivíduo vai ficar protegido ou que a vacina não vai falhar. Há uma pequena parcela dos indivíduos vacinados que, mesmo com o esquema completo, pode adoecer, e muito raramente com formas graves. A grande maioria dos vacinados não vai ter doença nenhuma. Quando tem, vai ter uma doença muito leve, mas, infelizmente, raríssimos casos podem acontecer ou pode evoluir de forma mais grave. Isso é uma exceção. Então, nós vamos prevenir milhares, dezenas de milhares de casos para, eventualmente, ter uma ou outra falha vacinal. Então, é muito importante continuar vacinando, mesmo quando um ou outro caso demonstre uma falha. Para a gente concluir, eu queria que o senhor desse alguma recomendação para as pessoas, principalmente aquelas do grupo de risco, idosos, que estão isolados, que estão tendo muito cuidado com o seu dia a dia e que tomaram as 2 doses da vacina. Eles podem mudar os hábitos nesse momento? Qual que é a recomendação? Neste momento que estamos vivenciando o pior, as maiores taxas de transmissão da doença, não é momento de nenhum relaxamento, mesmo entre os vacinados. O vírus circula com muita intensidade, como nunca vista no nosso país. Nós estamos no momento mais grave, de maior circulação, de maior contaminação da pandemia. Então, mesmo aqueles vacinados, mesmo aquelas falhas vacinais esporádicas que tem, quando você tem muitos casos, aparecem com mais frequência. Então, neste momento, a recomendação para todos, mesmo os adequadamente vacinados, é continuar com o distanciamento, continuar com o uso de máscaras, até que a situação epidemiológica, o número de casos, a circulação baixe entre nós. Obrigada, doutor Renato Kfouri, diretor da Sociedade Brasileira de Imunizações. Obrigada a você também, lembrando que essa entrevista vai ficar salva na página da Band Rio no YouTube, para quem quiser compartilhar. Afinal, informação, gente, é prevenção também. Semana que vem a gente está de volta, sempre com um assunto importante na área da saúde, sempre comigo, Mariana Procópio. Tchau!